Pessoal, muito bom dia. Quero, sem mais delongas, apresentar aqui a presença do nosso ilustre deputado federal, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que trará para nós um pouco de sua exposição, seus estudos de trabalho no Congresso Nacional acerca da reforma tributária, que deverá impactar principalmente os pequenos e médios municípios, e a gente precisa estar preparado para lidar e resistir àquilo que irá nos prejudicar. Mas antes, para que a gente possa começar imediatamente aí a palestra, eu quero primeiro fazer uma menção aqui às autoridades presentes, agradecer a presença do vereador Nino Bispo, meu colega aqui na Câmara Municipal de São José dos Campos, agradecer a presença do vereador Sérgio Camargo, que eu convido para compor a mesa conosco aqui, representando a todas as autoridades presentes. Agradecer André Pazin, secretário de Roseira, vereador Alberto Barreto, de Taubaté, o vereador Daniel Mariano, líder da bancada do PL em Jacareí, muito obrigado. Vereador Joex Almeida, também de Jacareí, muito obrigado. O vereador, meu amigo Bruno Henrique, de Caçapava, obrigado pela presença. Vereadora Roseli Bueno, sua colega de bancada e também de Caçapava, obrigado pela presença. Vereador Bruninho, de Lorena, valeu, muito obrigado. Vereador Rafael Melo, também de Lorena, conheci hoje, prazer, seja bem-vindo. A Soraya Teixeira, minha amiga em relações institucionais do Pio 12, junto com a irmã Marilúcia, muito obrigado pela presença do Hospital Pio 12, sempre presente. O João Pedro, secretário de Ubatuba, muito obrigado, João. O sempre vereador do Hilton Ramos, de Taubaté, obrigado, Hilton. O representante da deputada estadual Ana Carolina Serra, Mário Sá, meu amigo, obrigado pela presença. O secretário-chefe de gabinete de Jacareí, Nicolas Rosalém, obrigado, Nicolas. O vereador Bode, de Tremembé, obrigado, vereador, pela presença. O vereador também Ricardo, de Tremembé, peraí, o Ricardo de Tremembé está aí, E também o presidente da Câmara Municipal, vereador Paulinho Kodak, obrigado pela presença aí. Se eu esqueci de mais alguém, daqui a pouco chega aqui na minha mão. E o Melo, presidente do PSDB de São José dos Campos, se vocês quiserem culpar alguém pelo atraso, culpem ele. Meu príncipe estava lá na CI, mas felizmente agora ele já chegou. Quero agradecer a todos vocês. Essa união dos municípios do Vale do Paraíba é muito importante para escutar o nosso deputado, que a gente chama carinhosamente de príncipe, porque esse trabalho que a gente vai precisar fazer a partir de agora para resistir a essa reforma tributária que prejudica os municípios precisa ser feita, príncipe, de forma integrada. É por isso que eu fiz questão de convidar a todos vocês para que a gente pudesse nos preparar para essa nova batalha. Enfim, sem mais delongas, deputado Luiz Felipe, por favor. Muito bom dia a todos. Estou muito satisfeito de estar aqui com vereadores. Eu não sei se tem algum prefeito aqui não, né? Mas vereadores, certamente, representantes dos prefeitos. Olha, nessa peregrinação que a gente tem feito para a conscientização da reforma tributária, dos impactos negativos e o que dá para fazer para travar a implementação e talvez começar a discussão de uma nova, é exatamente a liderança de vocês. Tá? O líder de todo esse movimento são vocês, não sou eu. Eu sou um mero divulgador, expositor aqui do problema que vai vir com um alto grau de confiança. Então é muito satisfeito de estar vendo aqui uma junção de várias prefeituras e discussão desse tema. Vejo alguns que já escutaram, né? Alberto, o Joex, já tiveram o desprazer de escutar a minha palestra, mas eu espero exatamente isso, dar um desconforto a todos vocês e como cidadão, não agora como deputado eleito, mas como cidadão, convocar aos senhores para que se levantem e façam uma contraposição à altura do problema. Tá? No final dessa palestra, acho que vocês vão entender a profundidade do tema que a gente está lidando. Ao mesmo tempo, a chance existe e ela é grande de fazer uma grande reversão a partir de 2026. Eu acho que está um pouco, a iluminação aqui está um pouco... vamos apagar aqui?
Então vamos falar aqui. Vamos lá. Eu já começo com um título bem positivo. Vou acabar com os municípios. Né? Acho ótimo. Não estou brincando, acho péssimo isso aqui. O sentido tinha que ser o contrário. Os municípios tinham que ser reforçados. O poder central nunca funciona. Para nada. Para nada. Se tem alguma competência do poder central, é defesa, diplomacia, talvez o controle da moeda e ponto final. O resto é prefeitura. Vamos adiante aqui. Mas o que a gente está falando aqui com relação à reforma tributária? Vai acontecer perda de arrecadação, tá? Vai acontecer. Porque a livre iniciativa vai ser impactada diretamente com essa reforma tributária. Vai ter um longo período de ajuste e muitos não vão sobreviver. Perda de autonomia. As prefeituras vão perder praticamente toda a autonomia. Já tem pouca, vai perder o pouco que tem. Então, é isso que está em jogo aqui. E vai perder poder de decisão. Não só vai ser pau mandado, como se tiver que adequar a sua entrega de serviço público baseado na demanda local, vocês não vão ter como. Sem poder tributário, como é que vocês vão fazer? Vamos entrar nesse detalhe aqui um pouquinho mais. Está criando aí uma autarquia central. Essa discussão aqui, eu espero que revolte vocês, tá? Está criando um novo comitê central. O que é o novo comitê central? Uma nova autarquia. Uma agência reguladora que vai regular todos os tributos. Então, não só vai estar tirando, arrecadando o poder dos municípios e dos estados, mas ele vai estar tirando o poder do Congresso Nacional de poder escutar o que de fato deveria ser a condução tributária. Vai estar entregando para uma autarquia. Quem é que vai estar nomeando para essa autarquia? O Poder Federal. Não é o Congresso Nacional. Então perde completamente os canais de diálogo. Vocês vão estar lidando com um poder não eleito, tecnocrático, entre aspas, mas supostamente, no meu ver, altamente corruptível. Tá? Então, o que vai ter nesse comitê central? 27 membros dos estados, 27 membros dos municípios. A decisão vai ser por maioria absoluta, 60% vence. E alterna a presidência entre os membros. Engraçado. Quem é que está definindo quem são os 27 membros dos municípios lá? Vocês têm acompanhado esse tema ou não? Alguém tem acompanhado esse tema? Pois então. São duas federações que não têm a mínima legitimidade de representar a totalidade dos 5.600 municípios. E pasmem, São Paulo não está equacionado nisso. São Paulo não faz parte desse processo decisório de quem é que vai compor esses 27 membros. Com 40%, 35% a 40% da arrecadação federal vem de São Paulo. Cadê São Paulo aqui? Nessa autarquia? Vai estar aí? E olha, o governador, o atual governador, abriu mão, falou, não precisamos dessa representação lá. Toquem aí, escolham quem vocês quiserem. Espera aí, como é que fica isso então? São Paulo, que já contribui 40%, não tem nenhuma voz na criação desse comitê que vai gerir todos os tributos. Não é só os nacionais, é todos os tributos. Tributos federais, estaduais e municipais. E São Paulo simplesmente não está representado em absoluto. Zero. Está fora. Isso o que vai fazer esse comitê central? Vai regular e vai definir todos os tributos. Quem paga o quê, que setor paga, quem é que recebe o quê. E São Paulo não está equacionado nisso. Então, o aparelhamento é garantido. Falta de transparência, então, nem se fala. Quem vai garantir que esse comitê vai dar a transparência devida ao que foi arrecadado aqui na cidade? Muito menos o Estado de São Paulo. Nós sabemos que tem um grande desvio lá em Brasília acontecendo. Estados que não contribuem tributariamente, ou contribuem pouco, que são consumidores de tributos, têm desproporcionalmente uma representação que garante que o sistema flua em benefício deles. E São Paulo, onde é que fica isso? Não está equacionado. Então, falta de transparência agora vai ser sistematizada. Vamos produzir tributo, não vamos arrecadar, não vamos receber de volta nada. Falta de ajuste fino, esse é outro problema. A sobrevivência dos municípios
Cada município tem uma dinâmica distinta. Cada economia local tem uma demanda distinta. A competição tributária é saudável, mas eles criaram uma palavra-chave para criar a narrativa contrária ao atual modelo. Eu sou contra o atual modelo tributário. Temos que reformar, mas não para isso. Mas na narrativa de criar a reforma tributária que eles passaram, eles falaram, não, temos que combater a guerra fiscal. Não é guerra fiscal, é competição fiscal no pior dos casos. Mas, na verdadeira acessão da palavra, é sobrevivência fiscal. A distinção de alíquotas entre municípios, entre estados, é fundamental para você preservar a viabilidade financeira de vários setores e empresas em um dado estado ou um dado município. Se você todos têm a mesma alíquota de tudo, o empresário toma qual decisão? Como é que o empresário toma a decisão? Baseado, eu gostei aqui do Vale, eu acho que aqui a brisa é gostosa. É assim que o empresário toma a decisão? Como é que ele toma a decisão? Aonde que vai retornar o meu dinheiro mais rápido? Eu vou investir aqui 10 milhões, aonde que vai retornar o meu dinheiro? E o que entra nesse cômputo? Eu estou próximo ao mercado consumidor? O mercado consumidor é rico? Vai pagar bem? Eu tenho acesso a talento? Ou estou distante do talento para municiar a minha empresa? Como é que faz? E a matéria-prima? Estou próximo da matéria-prima ou não? E o escoamento da matéria-prima e dos meus bens? Se eu tenho a mesma alíquota, eu vou falar o seguinte, peraí, onde é que está o maior mercado? É aqui, São José dos Campos? Onde é que está o maior mercado? No estado de São Paulo. Não é a cidade de São Paulo, o grande ABC? Pergunta se as cidades ali perto estão reclamando. Vai ter uma concentração. Agora, se a alíquota tem distinção, ou se a prefeitura local é capaz de fazer adaptações que as prefeituras mais próximas dos mercados não conseguem fazer, por exemplo, fazer obras estruturais para acomodação de grandes empresas, a equação começa a mudar. Aí o empresário começa a contemplar se fixar em algum desses municípios. É isso que vocês vão perder. Falta de ajuste fino. Não vai ter isso. Então a concentração já está acontecendo. Algumas cidades, teve uma cidade de mais de 30 cidades que a gente visitou, uma só cidade falou, puxa vida, essa reforma tributária é ótima, é maravilhosa. Sabe por quê? Porque as empresas estão vindo para cá. Eu falei assim, mas olha, você não vai ter poder de nada. O cara está decidindo vir para cá, não é por tua iniciativa, não é pelo que a cidade oferece, é no cálculo dele. Ele decidiu vir aqui porque você está do lado de São Paulo. Você está colado, vizinho de São Paulo. E sabe o que você vai fazer? Nada. O Comitê Central é que vai definir o que você vai fazer. A política pública vai vir dali. Não vai vir localmente você definindo qual é a sua política pública. Isso já está no estatuto, no plano de governo do PT. Está lá, está escrito. Comandar todas as políticas públicas de Brasília. A partir de Brasília. Está lá, está escrito isso. Então esse é um perigo iminente, é um perigo político fiscal, político econômico, político social, muito grande. Bom, vamos lá. Receita e recursos próprios, tá? Então, atualmente os municípios se distribuem assim. IPTU, ISS e ITBI são receitas próprias dos municípios, tá? Na média, tem de 25% a 45% das prefeituras, dos recursos são gerados por recursos próprios. Tá, da média das prefeituras. Com a reforma tributária, recursos próprios vão representar de 10% a 20%. Então vai cair mais da metade aqui, em termos de recursos próprios, aquilo que a cidade vai arrecadar e tem comando sobre esses tributos. Aumento, diminuição de alíquota, para onde vai e tudo mais. Então vai cair pela metade. Parte disso aqui, parte desses 10% e 20%, é emenda parlamentar de deputado. Veja a instabilidade. Dá para garantir que o deputado vai vir contemplar emenda aqui para São José dos Campos? Claro, São José dos Campos é uma cidade rica, grande, importante, certamente vai ter deputado interessado. No entanto, ainda é subjetivo. E o volume e a frequência disso ainda vai ter muita variabilidade. Receitas e repasses federais e estaduais, está aí a grande dependência. Repasses federais e estaduais, hoje, na média, tem ali vários repasses federais e estaduais, tá? Fundo de Participação Municípios, ICMS,
Fundeb, IPVA e tem outros ali, outras tarifas, multas e tudo mais. Isso representa, atualmente das receitas, de 50% a 75% dos repasses. Com a reforma tributária, o que vai acontecer? Essa dependência vai aumentar. Vai pular de 50% a 75%, vai para 65% a 90% em alguns casos. Então, 90%, possivelmente 90% das receitas vão vir de repasses federais e estaduais. Tá, isso na média. Muito bem, aqui os fóruns de discussão, tá? Onde que você discute com cada item, cada tributo. Só o IPTU ali que vai ter alguma relevância para a Câmara local, para a Assembleia local. Vai discutir IPTU. Os outros tributos que compõem a maior parte das receitas, o empresário, o vereador, o prefeito, não tem ali um fórum de discussão próprio, local. Tudo vai ser um fórum dessa autarquia central, lá em Brasília. Lá em Brasília, vão ter que ir lá para Brasília, fazer fila, junto a todos os grupos oligárquicos do Brasil, atrás de todos os governos, atrás de todos os interesses internacionais, e aí você vai lá a São José dos Campos, que é aqui uma alíquota diferenciada para tal serviço, de tal prática, porque isso emprega 2.000, 3.000, 4.000 pessoas lá na minha cidade. Para a cidade é muito, para eles não é nada. Essa que é a realidade aqui da discussão tributária. Tem que simular esse futuro aí, tá? Que é alguns anos e ainda dentro desse mandato dos senhores. Aqui está o outro lado da moeda, não estou falando da receita, estamos falando da despesa. Na média, né, temos ali quase 90% dos gastos já tem um direcionamento em lei. Ou seja, o município não só ele está limitado na sua receita, da onde vem, como arrecada, qual a alíquota, mas as suas despesas, como é que ele gasta, também já está limitado. Então, eu vou facilitar até aqui a promessa que vai ser uniforme para todos os vereadores e todos os prefeitos, se eles não fizerem nada. Sabe o que vocês vão prometer? A proposta honesta vai ser o seguinte: eleitor, prometo obedecer o que o governo federal mandar. Porque vocês não vão ter autonomia para absolutamente nada. Qualquer outra promessa é vazia e é falsa. Aqui as despesas já estão vinculadas, já é praxe agora, e certamente vai ficar mais vinculado à medida que eles comandarem a receita, porque eles só vão devolver o dinheiro no minuto que vocês obedecerem às políticas públicas que Brasília impõe. Tá? Isso já estava parte da discussão da formação do comitê gestor. Eu participei do grupo de trabalho, eu era o único voto dissonante do grupo de trabalho, não foi uma comissão especial. A comissão especial, ela difere do grupo de trabalho. O Lira, em vez de jogar para uma comissão especial, ele jogou para um grupo de trabalho. Por quê? Porque a comissão especial dá direito ao deputado de propor uma emenda, e botar todo a voto, e votar as emendas, melhorar a proposta. O grupo de trabalho, e tem que ser proporcional, São Paulo tem que ser representado, os estados, os diferentes partidos. No grupo de trabalho, ele escolhe quem participa ali. Então, acho que tinha 15 participantes, eu era um voto dissonante contra 14. E na discussão dos 14, todos eles do viés de apoio ao governo, todos eles diziam o seguinte, fazia parte até da discussão. Tá. Fazia até parte da discussão com o relator. Ele dizia o seguinte, não podemos devolver o dinheiro assim para os municípios tão fácil, não. Temos que colocar condições socioambientais. Se o município obedeceu medidas socioambientais, ou se ele fez integração social mediante qualquer dado lá que eles fazem de engenharia social, aí sim a gente pode devolver. Caso contrário, eles não têm o dinheiro de volta. É isso que está na discussão. Então, temos aí um problema de receita e despesa totalmente controlado, vinculado ao governo federal ou em lei, e isso trava o que seria a entrega do serviço público local. O que é o problema aqui para as prefeituras? Sem flexibilidade, claro, sem poder de atrair empresas, sem controle sobre receita, risco de atraso. Aqui quem é que está próximo aqui da parte financeira aqui da cidade? Alguém? Levante a mão, por favor. Quem comanda, algum vereador sabe se por acaso essa parte aqui, os repasses estão chegando em tempo?
ou eles atrasam? Atrasam. Bom, o risco de atraso, então, já é uma realidade. Risco de atraso da burocracia, menos investimento local. Qual é o interesse do investidor local? Se você está próximo dos maiores mercados, olha, ganhou na loteria. Não está próximo dos maiores mercados, vai perder. Vai perder. Tem que ter penalização da população local, porque a população local tem demandas locais que não se enquadram muitas vezes, na maioria das vezes, do que é a agenda federal. Seu município pode ter menos caixa, isso tudo é desdobramento, né? Você pode perder negociação. Qual é a negociação do prefeito hoje? Como é que ele vai tentar atrair uma empresa, tentar convencer os seus eleitores que ele é um bom prefeito? Como é que você vai se desvincular do que Brasília quer, sendo que Brasília domina absolutamente tudo que vocês vão fazer aqui localmente? Então, esse que é o grande problema. Mas olha, não foi por falta de aviso aqui, ó. Essas são manchetes falando dos municípios, prefeitos reclamando, dizendo exatamente o que eu estou falando aqui. Várias manchetes. Né? Prefeitos temem o fim de ISS, estados e municípios perdem autonomia, reforma tributária altera outros impostos estaduais, municípios vão ter... Isso é recorrente. Eu não estou falando novidade aqui. Estou só sintetizando aqui algumas manchetes. O comércio também tem reclamado. Várias manchetes já apontam que o comércio está... Poxa vida, como é que vai ficar a gente aqui com essa reforma? Estranha, várias manchetes, nenhuma positiva. Nenhuma falando assim, olha, que maravilhosa essa reforma, vai ser maravilhosa para o comércio vai explodir. Nenhuma delas. Todas com muita preocupação. E claro, impacto nas MEIs, né? Como a gente cobriu na apresentação anterior aqui na Câmara de Comércio Local. As MEIs vão ser impactadas brutalmente, tá? Não é pouco não. Temos um estudo aqui, deixa eu ir adiante aqui, peraí, botaram de novo o comércio. Serviços também vão ser impactados, muitas das MEIs estão no serviço, esse aí é quase que uma bomba atômica para o setor de serviços. Os estados também têm reclamado, vários governadores de estado, secretarias de estado estão reclamando da reforma. Eu não sei o que é isso aqui, sindicato editorial. Aqui é essa discussão que eu acabei de mencionar. Agora que... São Paulo, isso aqui é notícia recente, né? Que São Paulo abriu mão, ele se entregou a sua posição lá no comitê gestor. Isso aqui é notícia, não é fofoca, tá? Infelizmente é notícia. Então o empresário tem que se preparar em alguns temas. Os dois sistemas operando ao mesmo tempo, mais confusão, mais custo operacional. Claro, aumento de alíquota que vai vir, também vai ter um custo de comercial, não só operacional. Tem mudança forçada ao lucro real, se quiser ter algum benefício, estou falando aqui das pequenas e médias empresas. Os fornecedores, para você também ter a cadeia desonerada, os fornecedores têm que entrar também no lucro real. Vai ter mais custo operacional, mais preço, claro, vai resultar em menos lucro. Pequenos negócios podem quebrar. E aqui é o estudo, que eu até mencionei na última apresentação, eu fiz uns números lá meio redondados, mas aqui tá bem, isso aqui, olha, todas as instituições que fizeram o estudo, tá? Não fui eu tirando aqui da cartola os números, não. 29% vai fechar das MEIs, 20% vai se tornar informal, 18% vai reduzir a atividade. Qual é o impacto disso na economia local? Na minha opinião, ela é brutal. É brutal. É desemprego, é falta de arrecadação, é mobilidade social, ou seja, migrar para outros polos para se preservar financeiramente. Aqui tem um exemplo real, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, só para não poluir demais, mas eu vou deixar a apresentação aqui com vocês para vocês fazerem as suas simulações, tá? Bom, a boa notícia aqui é que temos uma fase de transição, né? Então hoje no ano que vem começam os testes, agora estão fazendo o comitê gestor, estão olhando as regras do comitê gestor. Lembrando, São Paulo não participa dessa discussão. A partir de 26 começa o teste, a partir de 27 cai a guilhotina. Cai a guilhotina, essa transferência começa a ser mais pronunciada. E aí, de 27 em diante, é isso aí. No entanto, esse prazo de implementação nos dá tempo. É isso que eu diria que a gente tem esse espaço de tempo para poder agir, politicamente falando. Temos entre agora e 2026 para transformar isso aqui numa bandeira política
dos próximos deputados, dos próximos governadores, dos próximos senadores e próximo presidente da República. Isso aqui tem que se tornar uma bandeira política de rever tudo o que foi feito na questão tributária pelo atual modelo, pelo atual governo. Então a reação é agora, né? Conscientizar prefeitos e vereadores é fundamental, criação de movimento, lideranças locais. Os prefeitos e vereadores que têm a liderança, não sou eu. Eu valido a liderança deles. Eles validam a minha ideia, ou esse conjunto de ideias. Mas eles são os líderes, eles é que mobilizam, eles é que atraem o eleitor também para fazer a composição desse movimento de consciência. Um deputado sozinho falando no vento e com os colegas que foram todos comprados pelo governo federal, não tem impacto nenhum. Quem tem impacto são vocês, que vão sofrer na base com relação a todas essas mudanças. Temos que ter uma carta de repúdio, alguma menção pública, é importante. Seja individual, um vereador se posicionando individualmente, seja uma moção pela própria Câmara de Vereadores, seja pelo prefeito, mas isso conta. Nós temos aí algumas moções de repúdio e também vídeos individuais, e já estamos chegando num número muito bacana, um impacto aí de mais de 40%, 50% daqueles que a gente visitou fizeram vídeos de repúdio. Isso é importante, estamos crescendo esse número, gostaria que vocês também participassem disso, isso é voluntário. Mas é importante para que a gente reforce essa ideia de movimento para se tornar uma bandeira. E claro, vamos reavaliar aqui o que já foi aprovado. Essa PEC 7 é de minha autoria, é contrária a essa PEC que eles fizeram. Não é o modelo europeu, é o modelo americano, tá? A base, ao menos, de criação da estrutura. É bem diferente, é bem distinta. Dá mais poder aos estados e municípios, descentraliza a questão tributária, dá mais dinamismo para as livres iniciativas locais, o que é o contrário desse atual modelo, que centraliza tudo e cria uma autarquia que tira todo o poder de reavaliação tributária da população, em diferentes esferas. Então temos chance, meus caros, já temos proposta, temos chance. Isso tudo podemos recolocar em discussão, tá? E posso até dizer que se segurar no modelo atual, até que tenhamos essa revisão, é até positivo. O mercado não está assim desesperado, vamos botar essa nova proposta, reforma tributária. Não, o mercado está até com muito mais medo do que tinha antes. Era ruim o modelo? É ruim o modelo atual? É ruim o modelo atual. Mas vamos segurar mais um tempinho para a gente fazer a coisa certa, porque fazer a coisa errada e tentar caminhar para o Brasil para esse lado não vai dar certo, tá? Já vi isso em outros países, outros exemplos, não dá certo. E não estamos copiando ninguém aqui. Isso aqui é uma proposta de jabuticaba, totalmente nossa, alterada e vilipendiada. Dizem que é o modelo IVA, mas é um modelo jabuticabal brasileiro. Tá? Não tem nada a ver, não vai integrar o Brasil aos canais produtivos mundiais, nada disso. Vai destoar muito mais até. E é isso, o município de São Paulo precisam se independizar, não podem ficar refém de Brasília. Não tem nada de bom vindo de Brasília, posso garantir aos senhores. Na minha caminhada lá, na experiência que eu tive da aprovação dessa reforma tributária, não houve análise de impacto nas prefeituras, não houve análise de impacto dos estados, não houve análise de impacto em nenhum setor da economia, o único vencedor foi o governo federal, não houve discussão nenhuma nesse nível, fizeram uma proxy de movimentação democrática, percorrendo todo o Brasil falando de reforma tributária, escutando todo mundo falando, pois é, eu falei lá na reunião local, eles fizeram a reunião. Pois é, sabe o que aconteceu? Eles já tinham a proposta pronta. Eles fazem isso só para fazer, como diz o francês, o mise en scène. Fiz o panache, eu fiz a cena, mas a proposta já estava pronta. É só para dizer que foi um processo democrático. E é isso, querendo saber mais sobre os detalhes, aqui tem um QR Code, tem mais informações ali, mas eu vou deixar essa apresentação aqui. E claro, vou entrar em mais detalhes até depois dessa apresentação, respondendo pergunta de vocês. Vou antecipar algumas coisas aqui. Aqui é o efeito de você ter feito não só a reforma tributária, mas aqui eles todos têm modelo IVA, mas não é centralizado como o brasileiro. Mas isso aqui é a projeção de depopulação dos países. Muitos desses países depopularam em função da união monetária. Optaram por uma moeda e a população resolveu migrar para os maiores centros. Temos também fraudes no modelo IVA que eles estão implementando. Várias fraudes. Esses são 5 tipos de fraudes que vão acontecer recorrentemente, não são uma realidade ainda.
A gente está comprando esse problema, tá? Carrossel, falsas faturas, subdeclaração, não registro, fraude e reembolso, abuso e isenções. E olha, aliás, a gente precisava atualizar isso, Eduardo, porque o número não tá correto. Qual é o impacto? Aqui está errado esses números aqui, mas o impacto total é muito maior que isso aqui. Chega ao dobro disso aqui em euro. É 200 bi de euro ano de fraude. E eles estão convivendo com esse modelo há 50 anos. Há 50 anos tem fraude na Europa por causa do modelo IVA. Não consertaram. Tem 200 bi de fraude. E aqui o nosso pessoal fala assim, não, porque a gente tem tecnologia. A gente vai resolver com tecnologia. Não é isso? Nós temos a tecnologia das maquininhas do TSE. Temos tecnologia do que mais? Do IBGE, que é um grande polo, referência de idoneidade na divulgação de números. Essa é a nossa tecnologia. Então a gente tem que desconfiar disso com muito fervor, tá? Bom, aqui era só exemplos. O que é isso aqui? 15 estados recebem mais. Aqui a questão de desproporção de arrecadação e como São Paulo sai perdendo, e já está perdendo, e está no caminho ainda de implosão, de zero de representação. Estamos com 13% de representantes, de 35%, 40% de tributos que a gente gera, mas só temos 13% de representação, e agora, na questão tributária, a gente vai sumir. Então, o Congresso Nacional não vai definir muito mais a questão tributária, então, nesse quesito tributário, a gente vai sumir, vai simplesmente entregar todo o dinheiro a Brasília. E aqui está como é que estão os repasses e quem é que ganha. Vocês já devem ter visto alguma coisa nesse sentido aqui. Mas é isso, meus caros, vou abrir aqui para perguntas, tá? A última palavra final aqui é que temos chance de reverter tudo isso, tá? Temos chance. Eu estou olhando para a chance, eu estou olhando para a liderança que vai fazer isso acontecer. Vocês contem comigo, é um processo muito bacana, muito positivo de resgate de cidadania, resgate de relevância de poder local e poder estadual, que nos coloca também em sintonia com a história de São Paulo, que sempre rejeitou as interferências de Brasília. Agora, inédito, São Paulo se entregou. Com esse autogoverno, se entregou. Manipulado por grandes interesses políticos, foi lá e entregou São Paulo de bandeja a todos os interesses de Brasília. Então, espero ter bastante perguntas nesse sentido, contem comigo. Se não tivéssemos uma saída, eu não estaria aqui com vocês. Muito obrigado, muito bom dia. Obrigado, deputado. Prazer recebê-lo aqui na região do Vale do Paraíba para que a gente possa discutir a nossa realidade. Quero ainda fazer menção a algumas outras autoridades e representantes, representando o prefeito de Caçapava, Ian Lopes, o João Vitor, muito obrigado. Representando o prefeito Jucimar de Redenção, Lucas Nogueira, muito obrigado pela presença. Secretário também de Redenção da Serra, senhor Ivanir Lopes, obrigado. Também aqui presente conosco o padre Miltinho, obrigado pela presença. E, por fim, a Samara Bailon, gestora de governo da Prefeitura de Taubaté. Muito obrigado pela presença, deputado. Então, nós temos aí um público seleto, qualificado de gestores públicos municipais, vereadores, representantes da Prefeitura e futuros prefeitos, sem sombra de dúvida, que estarão imbuídos dessa missão de defender os interesses dos seus municípios e, sem sombra de dúvidas, a gente vai ter muito a discutir. Então, não sei quem vai gerenciar aí as perguntas, mas eu quero deixar à disposição aí para quem tiver as perguntas a fazer. Só erguer a mão, ela vai até você. Bom dia a todos, meu nome é Fábio, eu sou advogado da Assistente Navarro Advogados e, em primeiro lugar, parabenizar o nosso deputado pela disposição. Se o seu objetivo era revoltar ou incomodar as pessoas que estão aqui, eu acho que com certeza você atingiu esse objetivo, porque realmente os municípios vão sair com muito prejuízo, já que é nítida a queda de receita com a nova reforma tributária.
E eu gostaria de fazer a pergunta tanto para o Tomás quanto para o senhor, principalmente lembrando o aspecto histórico, se a gente recordar a Revolução de 1932, por que os paulistas se revoltaram contra o governo de Getúlio Vargas? Foi exatamente esse o motivo: a centralização do poder federal. Né? Então, passados aí quase 100 anos, a gente revive novamente essa história. E os paulistas pegaram nas armas e foram lá e lutaram diante de tamanha injustiça. A pergunta que eu deixo aqui para vocês, primeiro para o Tomás: qual é a posição do nosso líder local, do nosso prefeito? Qual é a postura do nosso prefeito, que é o nosso líder local, tomou com a notícia da reforma tributária, sabendo que o município iria perder? E para o nobre deputado, a pergunta seria: qual foi a postura das associações dos prefeitos? O Brasil tendo notícia quando começou a discussão da reforma tributária. Muito obrigado. Fábio, obrigado pela pergunta. Quando a gente fala de 32, é importante a gente sempre lembrar que São José teve um mártir. Foi o estudante Euclides Miragaia, que foi um dos primeiros mortos lutando pela democracia e por uma descentralização do poder público de Brasília. E, novamente, a gente volta a esse debate. São José e o Vale do Paraíba como um todo tem em seu histórico, esse histórico de luta por democracia, por liberdade, por autonomia. O debate municipalista é um debate que vem se arrastando há décadas, e é um pouco disso que a gente resgata a partir de agora. Eu, francamente, Fábio, eu posso estar me equivocando, mas eu nunca vi, jamais vi um posicionamento público do prefeito de São José dos Campos e da maioria dos prefeitos, inclusive, do Vale do Paraíba. E eu acho que é um pouco dessa provocação que a gente traz aqui hoje. Provocar esses prefeitos para que eles possam agir, não só aqui de São José dos Campos, mas das cidades aqui representadas e do Vale do Paraíba. Porque às vezes o prefeito ele se preocupa apenas com os 4 anos de turno que ele estará na cadeira, mas a gente sabe que o gestor público responsável, é isso que a gente está fazendo aqui, precisa pensar a longo prazo, no futuro. E a longo prazo os municípios serão muito prejudicados. Então essa provocação que a gente faz aos vereadores e gestores públicos municipais para a gente pensar hoje o que vai impactar a gente no futuro, para que a gente possa garantir essa liberdade para os municípios e para os cidadãos. Afinal, a vida acontece nos municípios e não na tal união. Obrigado, Natália. Bem, as associações de municípios foram favoráveis à reforma tributária, porque dentro do contexto foi vendido a ideia de que um prefeito vai, por decreto, poder alterar a alíquota. Então, ou seja, vai estar mais facilitado para ele de poder manusear alíquotas, sendo que antes os vereadores tinham algum dizer, mas aí eles dizem: não, agora não vai ter dizer nenhum, só que o que o prefeito vai comandar é muito menor. Vai aumentar as alíquotas, por exemplo, do IPTU. Ele não vai ter, então, ele vai poder unilateralmente, por decreto, aumentar alíquotas. Então o prefeito fica todo empolgado: olha, eu vou poder aumentar por decreto a alíquota, vou apoiar essa reforma. Só que ele vai estar 90%, 75%, 90% mais dependente dos repasses federais e estaduais. Então, foi a vaselina que eles encontraram para fazer os prefeitos aderirem. No entanto, tenho que deixar esse à parte, como até a própria discussão da reforma tributária, ela não foi unânime. Teve lá 120 deputados, 130 deputados que votaram contra, teve 20, 30 senadores que votaram contra, e muitos não teriam votado a favor, desse outro, a maioria aí que votou a favor, não teriam votado a favor, estava nítido que não iam votar a favor, se não fosse um repasse de emenda brutal, recorde na história do Brasil. Foi comprado a caro essa reforma tributária. Não foi corrupção ilegal, foi uma corrupção legal, através de emenda parlamentar, mas foi se não fossem as emendas parlamentares, não haveria a reforma tributária que ele está discutindo agora. É um processo totalmente espúrio, tanto de compra dos prefeitos, dos deputados e dos senadores, e também dos governadores. Governadores foram comprados: olha, vou estender crédito, vou aliviar teus precatórios, e aí você aprova isso, então durante o seu mandato você vai ter uma vida mais tranquila, e vai poder ter um pouco mais de recurso discricionário para poder gastar e se dizer que é um bom gestor e tal. Mas está entregando o Estado
a esse grupo espúrio de Brasília. Vou repetir aqui. Eu não conheço nenhuma agência reguladora em Brasília, nenhum poder de fato constituído que é idôneo em Brasília. Todo aparelhado. Toda Brasília aparelhada. Então você está tirando recursos que estão aqui na mão de vocês e entregando para esse buraco negro de aparelhamento central lá em Brasília. É isso que está acontecendo. Tá? E hoje, por acaso, eu estou por aqui com esse tema, que vou ser tributado neste ano em ganhos de capital, transações que nem são no Brasil, investimento em mercado internacional, vou ter que pagar um absurdo de recursos, ou seja, que não tem a ver com nenhuma atividade econômica aqui no Brasil, e eu estou ali do lado dos mané que estão gerando roubo no INSS, desvio no Correio, toda sorte de esquema de corrupção que explodiu nesse governo. E é para isso que está indo meu tributo lá, que eu vou ter que pagar. Então, eu gostaria que vocês tivessem a mesma revolta, tá? Vocês talvez já teriam em armas aqui no local. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade, esse convite, estar aqui participando mais uma vez. O vice-prefeito de Taubaté também já fez uma palestra lá e deu uma entrevista à TV Câmara falando sobre isso. Até quem quiser compartilhar o vídeo da entrevista à TV Câmara, acho que vale a pena. Agora, a questão que fica falando politicamente. Né? O Luiz Felipe falou aqui de fazer moções, por exemplo. Né? Essa moção, a gente deveria fazer uma moção de repúdio à reforma, ou existe algum projeto de lei tramitando no Congresso que a gente poderia fazer uma moção de apoio a essa PEC, esse projeto de lei que esteja tramitando, para fazer alterações na reforma tributária? Eu acho que seria interessante, porque a gente fica focado, né? Direcionado. Toda a moção no sentido, tá? Eu estou falando de várias câmaras municipais presentes, os vereadores podem estar propondo. Sim. Olha, excelente pergunta. Isso talvez tenha sido uma falha nossa, de não ter dado um direcional claro na questão da moção, né, que vocês podem fazer aqui. Por quê? Porque a questão política, infelizmente, ainda influencia. Né? Se for repudiar, aí o meu governador não vai repassar dinheiro, porque vai expor ele, vai expor lá o Kassab, que organizou não sei o quê, ou o outro Marcos Pereira, que ajudou e quis também. Então, eles, por questões políticas, eles falam, não vou fazer uma moção de repúdio, porque pode expor aí um pessoal que ainda comanda alguns repasses. Mas, o que eles têm feito é deixar aberto o grau de compreensão e de entendimento do impacto desse processo. Aí pode ser uma questão individual, se por acaso não tiver eco com os outros vereadores, você faz individualmente, que acho que foi o teu caso, não foi, Alberto? Você fez quando a gente participou lá em Taubaté, a gente fez ali uma exposição do problema, você deu uma boa divulgação disso. Vale, o Joex também foi muito além, né, Joex? Aliás, parabéns pela tua iniciativa lá. Acho que a tua Câmara foi uma das poucas que também representou. Falou assim, a gente tem que rever isso aqui, que tá tudo errado, isso aqui já deu, já bateu. Para mim, entendedor, basta meia palavra, né? Então, tudo depende do grau de compreensão e de vontade política. Então, eu não quero influenciar nisso, porque vocês dominam o teu ecossistema político melhor do que eu. Né? Eu adoraria ver todas as cidades repudiando. Tivemos de 30, tivemos 10 que repudiaram. Então, impacto de 30%. Agora, vários fizeram moção individual. É um número bem grande. Então, a gente está com um movimento bom. Já estamos com uma adesão boa, considerando que a gente está nisso há 2 meses só. E aí temos aí vastas cidades para aderir. Só uma cidade dessas 35 que falou, que eu mencionei aqui, que falou, não, eu sou favorável, porque ela é de apoio do governo, né? Ela está vinculada à esquerda brasileira e disse nitidamente, a gente não se importa em atender o que o governo federal quer, enfim, foi bem nessa linha, assim, bem ideológico mesmo. Mas essa foi a única exceção. Os demais ficaram muito preocupados. Assim, são bons representantes nesse sentido. Mas é uma questão política mesmo. O que eu diria? Perdão. Existe algum projeto? Então, essa questão de projeto. A PEC 7 já está aprovada. A PEC 7 já está aprovada na comissão especial. A única coisa que precisa para a PEC 7 ir para plenário é a mesa falar assim, vamos botar em votação a PEC 7. A atual reforma tributária, ela foi à votação a plenário sem ter passado pelo regimento interno.
ela, como eu falei, foi colocada por grupo de trabalho e foi direto a plenário. E ninguém leu a proposta. Ninguém leu. Não estou exagerando, tá? Não estou exagerando. Acho que a gente até brincou com os deputados. Levantaram, olha, recebemos a proposta há 30 segundos atrás e já abriu para voto. 142 páginas, impactos em praticamente todo o sistema tributário brasileiro, impactos em todos os setores da economia que existe, e vamos votar. É isso. E você vota por quê? Porque o líder falou que era para votar. Porque o governador ligou e falou que era para votar, então temos que votar. É isso que aconteceu. Foi um empurre político, não foi por mérito, foi totalmente político. Agora, voltar aqui ao tema. O que eu acho que é bacana? É criar a bandeira de rediscussão da reforma tributária. Só aí a gente já está com um enorme passo para a gente vencer esse debate. Se sinalizar uma outra PEC, aí você começa a entrar no detalhe da outra PEC. Né? Como é que vai ser o sistema tributário com a outra PEC? Não, vamos falar assim, não, essa daí não. Essa daí não, vamos rediscutir isso aí. Não vamos implementar esse negócio, que a gente, depois que seja implementado, para você reverter isso aí, é muito complicado, muito mais prejudicial no processo político e processo econômico também. Se imagina empresariado hoje. Eu virei desempresário por uma razão, né? Não só da questão política, mas depois quando você olha os detalhes, você fala, pô, mas isso aqui é Maria movediça. Aí você acha que está melhorando, fica mais mole ainda a situação. Como é que eu vou investir? Como é que eu vou balizar meu retorno de investimento? Pô, tenho poupança lá de 100 mil reais, vou investir, abrir uma franquia. Pô, qual é a visibilidade que eu tenho? Nada. Zero de previsibilidade. Tenho 1 mês, 2 meses de previsibilidade. Aí muda alguma coisa que já impacta o meu retorno, então eu não investo. Assim, quando você começa a ver os detalhes, o Brasil está, assim, realmente numa situação muito difícil de você ter esse investimento voltando em peso, que é o que a gente precisa. Mas é isso, então a moção de repúdio pode ser para rediscussão. Acho que isso pode ser universal. Tá? Vamos rediscutir essa reforma aí, porque do jeito que está não está bom. Pode ser? Obrigado. Demorei para responder essa, hein? Bom, deputado, mais uma vez agradecendo. Para quem não me conhece, meu nome é Sidney Perucchi, eu sou presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos. Tivemos com um deputado agora, antes dessa palestra, uma excelente palestra lá na nossa associação. A questão aqui é o seguinte, a Associação Comercial de São José dos Campos, ela é líder entre mais 22 associações comerciais daqui da região, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Fundo do Vale, e nós pertencemos a 400 associações comerciais do estado de São Paulo. Nós temos a nossa federação. E perante tudo que o nosso deputado apresentou, nós sempre fomos, São José dos Campos, por princípio apolítico. Mas nós verificamos que não vai ser mais possível as associações comerciais ficarem totalmente apolíticas. Então, a partir desse momento, nós vamos fazer uma reunião na nossa região administrativa 6 e vai ser proposto, e com certeza, como São José dos Campos é líder perante as outras associações, tenho certeza que vai ser aceito. Nós vamos acompanhar todas as medidas e todas as câmaras municipais e todas as prefeituras e todas as cidades que compõem a IA6, e vai ser proposto, junto à nossa Federação das Indústrias, das Associações Comerciais, a FASFES, que também todas as associações comerciais pertencentes ao grupo acompanhem todas as ações das prefeituras, dos prefeitos e das câmaras municipais relativas a como o que elas estão fazendo para fazer o repúdio com relação a esse disparate do nosso apesar que o deputado desgoverno, eu sempre considero um desgoverno. Então, contem conosco, nós vamos estar à disposição de vocês e também nós vamos cobrar vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado. E só lembrando, nós somos só no Vale do Paraíba responsáveis por aproximadamente, nós temos acesso direto através das nossas empresas,
a mais de 800 mil pessoas, ou seja, 800 mil eleitores. Muito obrigado a todos. Posso dar um dado que veio recentemente agora, aliás, ontem. Ontem ficou pronta uma emenda constitucional de minha autoria que não vai resolver essa questão tributária, mas eu gostaria também do apoio dos senhores, que vai resolver essa questão das despesas. Essa emenda constitucional, ela permite que os municípios, através de uma maioria, consigam desvincular as suas despesas. Então, eles vão ter mais autonomia de uso das despesas, se essa emenda constitucional passar, porque aí dá poder às assembleias locais, mesmo se a receita ficar travada pela federal, as despesas vocês conseguem destravar e conseguem readequar aqui o orçamento local. Então, é uma outra medida, eu vou contactar todos vocês, se puderem deixar os seus contatos, e vou pedir o apoio de vocês também, cobrando seus deputados federais para que votem favorável a isso, porque é uma medida importante de descentralização, que é uma das bandeiras que eu tenho lá em Brasília. Passou também ontem uma outra medida que dá autonomia dos estados para fazer as suas próprias políticas do agronegócio. Então, ela descentraliza a questão legislativa com relação ao agronegócio. Então, enfim, só queria dar esse update aqui para vocês. Obrigado. Bom dia, meu nome é Gustavo Petraróia, sou advogado. Eu queria fazer uma pergunta e também ouvir um pouco da opinião do deputado, do nosso querido vereador Eliel Tomás. A reforma, ela vai majorar diversos impostos, né? E vendo aqui a palestra, surgiu aqui uma preocupação, que eu acho que inclusive deveria ser uma preocupação dos nossos representantes aqui das casas legislativas, do executivo. Essa falta de autonomia deve criar nas prefeituras, eu acredito que vai acontecer, um movimento no sentido de ser necessário a majoração de alguns impostos de competência do município para poder compensar essa falta de receita, né? E essa é uma preocupação minha, né? Queria saber de vocês o que vocês acham disso. Porque da forma como está, eu acredito que isso possa ser possível e alguns prefeitos precisem fazer isso para poder conseguir manter serviços básicos funcionando. Inclusive, ficar isso de reflexão para todo mundo aqui presente, para se engajar mais em relação a isso, que eu acredito que deve ser algo bem ruim. Fala que você confirma isso, fala a verdade. Olha, isso já está acontecendo, já está. Quem está acompanhando a questão do Fundeb aqui? O Fundeb é um repasse federal e o governo federal falou o seguinte: olha, de acordo com os nossos dados, o repasse vai ser menor para São Paulo, porque o crescimento populacional é isso, não sei o que, aquilo, então vai reduzir São Paulo. E aonde que aumentou? Norte e Nordeste. A critério de quem? Deles. Já está acontecendo. E várias prefeituras já estão vendo, puxa, como é que eu vou? Estou pedindo emenda para a educação, porque, olha, estou aqui com esse déficit aqui, que foi gerado pela falta de repasse do governo federal, vou precisar aumentar recursos, ou vocês aumentam emendas parlamentares para direcionar para isso. Eu já estou recebendo esses pedidos lá no Brasil. Então, já está acontecendo. Então, imagine agora, turbinado, em que praticamente vocês não têm como compensar isso nesses outros fóruns de discussão. Né? A questão do ISS é uma questão de discussão com o Estado de São Paulo, então, o governador aqui. Mas agora o ISS, agora essa discussão vai lá para Brasília. Então imagine você lá em Brasília tentando argumentar que precisa de algum diferencial, sem falar do repasse. Tá? Você já está tendo problema disso. E eu acho que as prefeituras já estão vivendo essa dinâmica de centralização. Então, é batata que isso vai acontecer. O pouco de alavanca tributária que os municípios tenham, a tendência vai ser, sobretudo em São Paulo, que vai ser espoliado,
é de aumentar aos poucos os recursos que eles têm na mão. Exatamente porque Brasília vai estar enxugando tudo que recebe aqui em São Paulo em benefício de onde tem esquema. É isso que é verdade, infelizmente. Gustavo, eu vou complementar o deputado já trazendo os dados que ele próprio trouxe, né? Ele apontou muito bem aqui a questão do mecanismo do prefeito poder aumentar os tributos sob decreto. Veja só o risco disso. Hoje, os tributos na Câmara Municipal, eles precisam ser votados, precisam passar pelo Poder Legislativo. E, portanto, gera um dano político. Qual que é a maior resistência a um aumento de tributo, a um IPTU, a um ISS? É a Câmara Municipal que é votada e que tem desgaste político ao votar no aumento de impostos. Um prefeito, sem precisar passar pela Câmara Municipal para aumentar impostos, é, como eu disse o deputado federal, batata, que isso vai acontecer e com maior recorrência, ainda mais precisando aumentar esses tributos. Então, ele vai perder uma série de tributos, o ICMS, por exemplo, não vai mais existir, vai sobrar IPTU e ISS, e o prefeito, sob decreto, numa canetada após eleito, reeleito em janeiro, por exemplo, ele desce um decreto, aumenta esse tributo, e os vereadores que precisam apoiar o prefeito, muitas vezes votam e não gostam, os vereadores que estão aqui sabem disso, como é que é doloroso para uma Câmara Municipal ter que discutir aumento de tributo, IPTU e ISS, sem passar pela Câmara vai ficar muito mais fácil. Ou seja, isso vai se tornar uma máxima, vai se tornar um costume, do meu ponto de vista, esses aumentos de impostos indiscriminadamente a nível municipal, mais um motivo para a gente lutar contra a implementação dessa reforma tributária. Bom, então, depois a gente pode bater um papo aqui também. Né? Quero agradecer mais uma vez a presença de todos e fazer um apelo a todos que estiveram aqui presentes hoje. Né? Aliás, eu não pude deixar de notar, deputado, que nós temos algumas, inclusive um padre, uma irmã aqui, e eu estava adotando algumas coisas, refletindo, né? Que recentemente a gente elegeu um novo Papa, o Papa Leão XIV, e o Papa anterior, o Papa Leão XIII, foi o Papa pai da doutrina social da Igreja Católica, que tem lá o princípio da subsidiariedade. Olha só, palavrinha difícil. O que quer dizer isso, né? Trocando em miúdos, que é a questão de você estar mais próximo, né, os recursos e as decisões mais próximas das cidades e dos municípios. É isso que diz a doutrina social da Igreja, e não só da Igreja Católica. Né? Os Estados Unidos, que é um país fundado sobre a tradição das igrejas reformadas, também preconiza o municipalismo, a força dos municípios, uma maior autonomia para os municípios, os legisladores, para que as cidades possam viver e legislar e organizar seus recursos de forma a atender aquelas pessoas que vivem ali naquela cidade. Então, essa reforma tributária, do meu ponto de vista, deputado, vem contra tudo aquilo que nós acreditamos e defendemos, de manter cada vez mais os municípios fortes, né, os nossos valores, princípios, cristãos, inclusive, que acreditam que é importante essa presença nos municípios, esse orçamento e essa autonomia. Então, faço um apelo a todos vocês, que a gente saia daqui imbuído de defender o Estado de São Paulo e a região do Vale do Paraíba, principalmente. Nós somos 40% do orçamento da União. São Paulo paga a conta do Brasil. Então, a gente precisa estar nessa discussão tributária. E o Vale do Paraíba, eu anotei aqui, a gente em São José dos Campos, para dar um exemplo, nós temos 40 bi que a gente paga de imposto para a União. Nosso orçamento é 4, mas 40 saem daqui. O PIB do Vale do Paraíba é 136 milhões, deputado. Vocês acham que esse dinheiro volta para a nossa região, para o Estado de São Paulo, ou vai para fora? E a gente fica, por vezes, dependentes das emendas parlamentares, dos nossos deputados, quando esse recurso deveria estar aqui. Então, faço um apelo para que a gente, enquanto região Vale Paraibana, região metropolitana do Vale do Paraíba, não seja isso apenas no papel, que a gente se una, lute pela nossa região, pelos nossos municípios, para manter aqui a nossa autonomia, para manter aqui o nosso dinheiro, o dinheiro que a gente produz aqui, que quem trabalha, quem empreende produz aqui, para que a gente possa investir esse dinheiro que a gente gera na nossa região, e não mandar para a União, né, para
o governo federal meter a mão no nosso dinheiro e não voltar ao que a gente produz aqui para a nossa região. Esse é o apelo que eu faço e me coloco à disposição de cada um de vocês para que a gente se organize enquanto região Vale Paraibana, para que a gente lute contra essa reforma tributária para manter o dinheiro dos nossos trabalhadores aqui na nossa região. Obrigado. Meus caros, olha, estou muito satisfeito com tudo que eu tenho visto. Tem me dado muita alegria pessoal de ter percorrido o estado de São Paulo, cidades que eu nunca tinha visitado antes da minha vida, apesar de ter convivido boa parte da minha vida no interior de São Paulo, Itupeva, região de Itupeva, todo aquele interior, aqui um pouquinho também, com meu pai foi da Marinha, então a gente passava por aqui, ele sempre falava de tudo que acontecia aqui nessa região em termos de desenvolvimento bélico até para a indústria nacional. E é isso que me engaja, acreditem se quiser. Se não houvesse uma sociedade que estivesse recebendo essa mensagem, dando eco, se não tivesse representantes que estivessem recebendo essa mensagem, entendendo a sua missão pessoal com relação a isso, eu não estaria fazendo isso. Eu não estaria fazendo isso. Mas eu confirmo aos senhores, existe muitas pessoas aqui em São Paulo, e no Brasil todo, mas aqui em São Paulo em especial, que querem se levantar, querem ir adiante, precisam de liderança. Vocês já são lideranças locais confirmadas, a sua influência ela é importante, ela funciona, e ela funciona no teu escopo de influência, que já é muito. Não precisa ter uma visibilidade como a do Nicolas Ferreira, que com um vídeo você derruba o governo. Não é isso que a gente almeja aqui. Almeja, de fato, o formiguinha, o mano a mano, o boca a boca. É isso que vai fazer a mudança. É mais pessoas ali no cochicho entender o que está acontecendo, mas de uma maneira franca, direta e com muita responsabilidade. Os problemas são sérios, eles não estão aí por acaso, foram criados e criados por um propósito de controle totalitário. É isso que está em jogo. Então aqui, de fato, essa convocação que está sendo feita, além de ser uma convocação política de defesa da sociedade, da cidade, uma convocação também econômica, mas acima de tudo uma convocação social. Está se criando o poder totalitário através de Brasília e São Paulo precisa ser mais uma vez o epicentro dessa revolta e de colocar o Brasil de novo nos trilhos. Não podemos aceitar que São Paulo seja usado como plataforma de chancelar plano criminoso lá de Brasília. É isso que está sendo exposto aqui. Então essa revolta social, esse levante social contra tudo que está sendo feito, a reforma tributária é agora o expoente, ela cabe a todos nós, a todos que tenham consciência, liderança e alguma influência para gerar impactos certeiros que virão. Meus amigos, muito obrigado, Deus nos abençoe. Estamos no limiar de um novo destino. Muito obrigado, muito bom dia. Obrigado, hein? Obrigado também, recebendo aqui, hein? Obrigado.